Shalom, shalom, gente. Boa noite a todos vocês. Nós vamos continuar nesse nosso propósito, né, de, de conhecimento, né, de entendimento para questão de libertação ligadas ao orgulho, né. Um dos pontos ligados ao orgulho, né, uma das brechas, né, podemos assim dizer, ela está relacionada à rejeição. Eu vou aqui fazer algo. Vocês me dão só um minutinho, que eu vou organizar aqui algo. Pronto, eu acho que tá tudo certo agora. Então, olha só, gente, a rejeição, biblicamente falando, né, eu acho que de forma profunda, o rejeitar, a rejeição é tudo que se opõe à pessoa de Deus. Todo o oposto na pessoa de Deus é uma rejeição. Bate um pouco com a rebeldia, né? Se correlaciona um pouco. Mas essa rejeição, ela bate quando a gente pode aqui, né, entrar inicialmente em Gênesis capítulo 3. Vamos abrir esse versículo aqui para a gente começar aí, né? Deixa eu abrir aqui só um minuto. Gênesis capítulo 3, viu, gente? Deixa eu pegar o versículo aqui. Do versículo 7 ao 10. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Aonde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós ficamos com esse texto aqui. Aqui há uma rejeição, há uma oposição, há uma resistência por uma não compreensão. O homem se afastou da voz de Deus. E por uma orientação, né, amorosa em si, ele perdeu-se de si mesmo. E aqui ele auto se rejeitou. Podemos colocar ele se anulou. Pera, eu estou nu, então eu tenho vergonha. Pera, eu fui abusado, eu tenho vergonha. Eu tenho medo, eu me escondi. Tô correlacionando, tá, gente? Para vocês entenderem e pensarem aqui. Podemos colocar sinônimos de rejeição como lançar fora, largar, repelir, né? Eu, eu repudio, eu, eu me ataco, né? Eu me rejeito, eu vivo debaixo de uma repulsa, né? Né? É como se eu estivesse me mutilando. Eu não me aceito. E sempre eu digo, eu não sou compreendido. Também, sinônimos de rejeição é estar isolado. Sabe, ser trocado? Sim, é um autoflagelo também nessa questão, né, da parte de você, né, se auto, né, se mutilar, né? Sabe, aqui
há uma blindagem e ninguém entra, ninguém faz parte disso. Então, eu tenho um senso, né? Aliás, uma ausência de senso, na verdade, né? De pertencimento. Então, se eu me encontro aqui, se eu estou aqui em grupo, seja lá o que for, né? Empresa, ambiente de igreja, tudo, né? Meio social, eu fico sempre, né? Eu não pertenço a isso. Então, eu me auto-rejeito. Levando aqui a algo tão profundo ligado ao abuso, eu sempre digo, eu não nasci para ter uma família, para ter um homem que me ame, levando para as mulheres nessa base, né? Quando eu falo, porque a maior parte dessa questão de abuso sexual é sofrida mais por mulheres, mesmo tendo homens que também sofreram. Então, essa, esse ataque de rejeição, ele é profundo. Mas, gente, toda a base da rejeição, ela está na rejeição a Deus, na rejeição de ouvir a sua voz. Tudo que entra nesse padrão em si, ele entra na estrutura da rejeição. Quando nós rejeitamos a Deus, nós também nos rejeitamos. Quando eu me anulo, eu também anulo a Deus. Porque outrora, Deus em si, né? Havia um templo, né? A presença dele habitando ali. Agora, podemos dizer, gente, que a graça ela é muito mais profunda e ela chega a um ponto que a gente pensa que nossa, a lei era muita lei, aquela coisa toda. Mas vocês já imaginaram na graça em que o Senhor diz: meu templo agora é um templo vivo, é um templo móvel, ou seja, vós sois templo do Espírito Santo. Então, eu e você, nós somos. Agora, como ao ponto em que nós rejeitamos a Deus, nós nos rejeitamos, nós nos flagelamos, nós dizemos que nós não somos, né? Realmente imagem e semelhança. Nós nos achamos, né? Tudo de ruim nós achamos de nós, porque desde a nossa infância sofremos abusos, xingamentos de outros, né? Hoje, né? Aquela coisa do bullying, né? Antigamente a gente sofria certas coisas e não tinha essas nomenclaturas, mas o peso e a carga que nós, né? Muitos de nós carregamos, que é preciso levar a cruz de Jesus e tirar esse fardo pesado, muitos contextos é pela rejeição. Muitos filhos acabam rejeitando o seu pai, rejeitando e dizendo: por que eu nasci aqui? Quando eu vou a uma escola, quando eu vou e estou próximo da minha vizinhança, eu queria nascer naquele lugar que aquele meu amigo nasceu. Eu não queria esse meu pai, eu não queria essa minha mãe, eu não queria, né, passar por isso, né? Eu me sinto, né, exemplo, um choque, né? Às vezes é uma cor de uma pele, é um cabelo, né? É uma deficiência que nos fazem nos anular, nos rejeitar.
E aqui nós acabamos e entramos em um abismo profundo, onde que eu, basicamente, por esses ataques, eu não sou aceito e eu não me aceito. Então eu me rejeito. E eu me rejeitando, eu rejeito o templo do Espírito Santo. Gente, como pode o Espírito Santo habitar em um ambiente que está petrificado, está fechado, está anulado? Como? Não tem possibilidades. Nós podemos ter fagulhas dos nossos dons, de como nós, né, podemos atuar ou coisa, mas não em plenitude. Por isso que eu digo, evidentemente, que nós precisamos entender isso. A rejeição nos faz viver imaginando que nós estamos em Cristo, porém não estamos. Por isso que nós devemos buscar essa cura. Porque se nós não buscarmos essa plenitude em Deus, não tem como sair da rejeição. E nós nos perguntamos, mas espera aí, o que é ser rejeitado? Evidentemente, sofrer uma ação de rejeição, né? É, é ser lançado fora, né? É ser abandonado, largado, é ser repudiado, é sofrer ataques, né? É estar debaixo de certas repulsas da vida, é não ser aceito. Eu quero que vocês meditem se na sua infância, a que ponto vocês foram rejeitados. Porque o rejeitado também rejeita. Nós acabamos sendo rejeitados, às vezes, por um pai, por uma mãe, a vida toda, né? Na nossa infância. E aí nós nos tornamos adultos e acabamos querendo também ter um relacionamento. E acabamos tendo. E dentro do relacionamento nós não entendemos porque às vezes não dá certo. Porque a rejeição faz com que surjam ciúmes, surjam dúvidas se aquela pessoa me ama, será que me ama? Fica sempre isso. A outra, o cônjuge pode fazer, sabe, gente? Pode ser a melhor pessoa, pode ser, né, até, vamos, né, Jesus desceu e casou com você. Exemplo, tá? Exemplo. Por conta, eu falo isso por conta da perfeição de Jesus. Vai dar problema também. Porque eu não me aceito. Então, para mim, não há uma compreensão. Então, eu fico sempre buscando. Por quê? Porque o rejeitado não tem amor dentro. Ou seja, ele não tem Jesus. Ele pode ter fagulhas. Essa semente, ela não tá, né, perfeita em amor dentro. Então, existe um vazio profundo. Então, ele vai procurar, ele não encontra, ele procurou algo que ele achava que estava no cônjuge, e não está. Então, ele fica se perguntando o tempo todo. O ponto final é ele também rejeitar. E aí vem as separações, isolamentos, ansiedades, depressões. Vem a um nível maior, grande, pensamentos suicidas, pensamentos que, eu não consigo, porque aqui também bate no rejeitado a orfandade.
insegurança tremenda, sabe? Porque o meu pensamento sempre é que eu não serei aceito se eu vou entrar em um ambiente com muitas pessoas, se eu estou ali para liderar algo. Pera, será que eu vou ser aceito? Porque o tempo todo eu fui rejeitado. Então, o que eu já espero é uma rejeição. Ou eu espero em que eu ganhei bônus na empresa, tudo, né? Eu subi de cargo, tudo, mas eu já imagino que eu vou ser trocado. Eu vou ser isolado. Eu não, se eu tomar certas atitudes, eu não vou ser compreendido. Então, eu sei que sempre eu não faço parte disso. Entende que isso leva a gente a nunca ter, né, um ambiente familiar, um ambiente em que a paternidade machuca. Qualquer palavra de alguém que tenha aquela voz paterna, né, vai machucar. Porque a minha vida toda foi rejeição de pai, de mãe, de irmão, na escola. Então, no meu interior, no meu inconsciente, tá? Porque nós hoje, se nós pensarmos hoje, nós vamos dizer, não, eu superei tudo isso. Hoje não. Hoje tá tudo legal. Mas imagine, basta você ser colocado em lugares de pressão para aquilo que está no seu inconsciente ser ativado. E aí vem sentimentos que você nem entende que estão atrelados à rejeição. Ou seja, vem uma dor. E aí vem essa ausência de senso de pertencimento. Ou seja, eu não me encaixo em nenhum lugar. E aí vem essa consciência, né, que vai me exigindo sempre, sempre, sempre algo. E eu vou querendo o quê? Blindagem, autoproteção. Eu vou me protegendo. Então eu vou pegar o que Adão fez. Adão fez o quê? Pera, eu estou nu. Folhas de figueira. Folhas de figueira, eu preciso me isolar, me esconder aqui. E aí eu vou entrando na independência. E essa independência tem consequências terríveis. Porque não existe um freio, né? E aí a minha autoproteção vai me travando totalmente. E nós achamos que a independência de Deus, ela será a solução das minhas dores. Então eu vou fazendo o que eu quiser fazer. Entende do que eu falei que acho que foi ontem que a pessoa conhece a Bíblia, a pessoa conhece. Não estou falando de igreja. A pessoa conhece o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Mas ela acha que o ambiente correto é quando ela se encontra em um ambiente de igreja. Ah, eu estou convertido, eu estou batizado, eu prego, eu faço. Tá muito enganado. Gente, é pensar muito pequeno. É pensar muito pequeno que você, estando num ambiente de prédio, vai, né, solucionar algo que você nem imagina. Por quê? Porque independente de você tá na igreja ou não, a verdade já lhe foi imposta. Da mesma forma que quando você, da juventude, se tornou adulto, você sabe o que é um imposto, o que é lei humana, o que você pode fazer, o que você não pode. Então,
Se você quer viver nas leis deste país o qual você convive, você tem que obedecer. Caso contrário, se você roubar, será, né, punido, né? Se você, né, assassinar, mesma forma, e por aí vai. Vocês acham que independente se a pessoa, né, evidentemente que tem as impunidades, né? Mas eu estou falando aqui com as pessoas que também compreendem que o que é errado, né? As impunidades elas existem, né? O mundo jaz, né, o maligno. No entanto, você entende que independente se você, né, é de levando para o contexto aqui de igreja, se você é de igreja A ou B ou C ou também não é de nenhum prédio em si, você já entende muito bem. Algo já lhe foi colocado que isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui Deus não gosta. Sabe aquela conversinha de mãe para uma criança? Olha, o papai do céu não gosta que você faça isso. O papai do céu não gosta que você faça isso. Não dependeu de igreja, nada disso. Já foi colocado uma semente ali. Aqui te imputa a salvação ou não. E ao ponto que você não entende, você, eu sei que, né, pegar o meu corpo e usá-lo para qualquer forma, de qualquer jeito, mas o corpo é o templo, né? É um ambiente onde que a presença do Senhor, ela habita, né? O espírito dele habita, é dentro de nós. Gente, não é na igreja. A igreja é um ambiente em que nós reservamos para estar, para, né, estar junto de pessoas que comungam da mesma fé, mas não é que a presença está ali e vive ali. Não, ela te acompanha onde quer que você possa ir. É o Espírito Santo de Deus. Então, onde você caminha é imagem e semelhança. É imagem e semelhança. É isso aqui. Quando nós voltamos para a rejeição, ela tem consequências. Então, essa rejeição, ela bate em um outro contexto. Ela bate nas estruturas de Caim. Eu vou fugir agora. Eu vou procurar um lugar de aceitação. Eu vou perambular. Existem pessoas que estão casados nos seus ambientes, mas eles às vezes olham e diz: Nossa, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria, não era esse homem, não era essa mulher, sabe? Não era ter filho, não era nada disso. A pessoa nem sabe o que quer, mas pela rejeição que ela sofreu, ela não entende, porque ela não tem ambiente, gente. Ela, no seu entender, dentro por uma dor profunda, por ser rejeitada, ela apenas quer perambular. Então, ela monta castelos e ela destrói castelos. Ela monta algo e quando está bem perfeito, ela destrói também. Não tem clareza, Daniele. Não tem clareza no que quer. Na verdade, sim. Olha, um fundamento que a rejeição ela produz em nós é como se, vou dar um exemplo aqui, é que é como se existe um lugar melhor. Pera, eu vou ter que procurar um lugar melhor, aonde uma dor que eu sinto profunda, que eu não entendo, essa dor não vai me encontrar.
Sabe, Elias, eu vou para a caverna, porque ali ninguém vai me achar. Ninguém vai me encontrar ali. É quando nós acabamos dando voz, né, a, e dando crédito, né, a uma voz maligna. E aí nós achamos que sempre vai existir um lugar melhor. Por nada a gente quer separar, porque a gente não tem pertencimento. Porque às vezes nós fomos abandonados por pai e por mãe, e por nós também sofrermos certas dores. Sabia que dentro a gente não entende, mas às vezes a gente nem quer ter filho. A gente casa, mas espera, o meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Eu não quero ter um filho para também no mundo ele sofrer o que eu sofri. Eu sofri demais. Eu apanhei de pai, de mãe, por aí vai, por aí vem. Não vou deixar alguém, né? Eu tenho esse medo. Eu tenho medo que o meu filho, que a minha filha, seja abusado como eu fui. Então, é terrível, né? Pera, o mundo. Então, a gente fica numa loucura tremenda, né? A gente quer colocar os nossos filhos, quando nós temos, em certas prisões. E eles não entendem isso. Então, porque eu fui rejeitado, então, ou porque eu sofri isso ou aquilo, o meu filho também vai sofrer. Então, vai ser terrível. Então, eu quero também prender ele aqui. Quando nós acabamos dando ouvido a certas vozes malignas, né? Acabamos fazendo coisas muito perigosas. E o mais terrível, gente, eu falo por e também experiência. Também experiência. No início é muita dor sofrida. No início é muita rejeição sofrida. É muito abuso, é muito isolamento, é muita frieza. E pode chegar a um extremo de ausência, sabia? Ausência de dor. A frieza é tão profunda que tem ausência. Ou seja, nada disso mais me machuca. Eu já sofri tanto. Vocês sabiam que o ambiente das mulheres que foram abusadas, elas foram tão abusadas que e aí caem em certas prostituições, né, de se relacionar assim, porque o corpo, ela, nada mais importa. Então, não dói mais, né? Corpo, o que é o corpo, né? Alguém já feriu aquela inocência, alguém já arrancou aquela inocência, acaba aceitando, Sandra. Então, algo ativa e a pessoa vive em, podemos colocar, né, certas almas que foram criadas. A verdadeira está lá, criada pelo Eterno. Então, ela criou máscaras profundas, que na vida dela foi rejeitada de forma profunda, e ela criou mundos imaginários que foram, né, estruturados por Satanás. E quais são esses mundos? O mundo que nós estamos falando aqui, o orgulho. O orgulho, gente, ele, para ser decifrado, né, atrelado a essa questão que nós estamos, nós podemos colocar algo profundo nele que ele se manifesta, podemos dizer, na questão da alma dobre, né? A alma dupla. O orgulho faz com que nós venhamos criar máscaras.
Gente, a gente nem imagina que tem, de boca para fora, no nosso consciente. Nossa, nós somos os mais humildes. Nós somos aqueles que doam, né? Aquelas pessoas que fazem o bem, que ajudam a família, que é aquilo outro. Mas dentro, nossa, olha, do ladinho tem um orgulhozinho, uma alma orgulhosa, desassociada. Tá bem aqui. Porque o orgulho ele faz criar ambientes propícios para certas, né, manifestações e infestações malignas. Então vai fragmentando. E essas fragmentações, podemos colocar, né, nós criamos máscaras para certos ambientes. Exemplo, quando nós, em certos lugares, nós vestimos certas roupas, né, em um fórum, em um evento. No mundo espiritual é como se você, né, vestisse algo para, né, um certo momento. Quando você precisa disfarçar o orgulho, você veste a roupagem, né, da falsa humildade, né, da falsa mansidão. E aí você acha que todo mundo cai nisso. Então, aqui você acha que você é uma pessoa humilde e por aí vai, aquela coisa toda, mas você está aprisionada em cativeiros que, na verdade, você mesmo criou, você construiu para você fugir, para você se fechar. Essa pessoa ela chega até aqui comigo. Esse meu namorado, minha namorada chega até aqui comigo. Além, eu não dou cabimento e fuga. Então eu me fecho aqui. Eu blindo, né? Que é uma outra questão que nós vamos falar possivelmente amanhã, né? Que é o coração obstinado, né? Abram Tiago capítulo 1, gente. Tiago capítulo 1. Pessoal, qualquer dúvida vocês me dizem, viu? Se tiver dúvida, Tiago capítulo 1. Vocês mandam um oi aí. Tiago capítulo 1, gente. O verso. Descer aqui um pouquinho. Verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A palavra dobre é a palavra dipchussos, que significa mente dupla, vacilante, incerta, duvidosa, ou com um interesse dividido. Pera, interesse dividido? Profundo, né? Porque aqui cabe na questão entre nós e Deus. Qual o nosso interesse? É só ter aquilo que Deus tem? Ou a gente realmente quer Deus como Pai? A gente quer o que ele tem ou o que ele é? Então nós vivemos em um interesse dividido. Eu procuro a Deus quando o negócio aperta. Camadas da rejeição, gente. Ela tem consequência. E a rejeição ela é tão profunda que ela não só pega a gente, ela pega todo mundo que está em volta. Ela pega todo mundo que está em volta. A rejeição ela faz com que nós venhamos criar uma nova alma imaginária. É um contexto de paralelo, né? Ou mais almas. Essa alma dobre aqui, ela pode assumir a liderança, gente. Aí eu te pergunto, né? Pera, se
podemos colocar aqui, né, a, essa alma em si, dobre, ela assume a liderança porque lhe foi dado espaço, né, e tudo mais. Através de quê, gente? Rejeição. Eu fui machucado, fui abandonado, isso, aquilo, outro. Tudo isso fez com que uma alma animal se acendesse. Porém, aqui o Eterno criou. Ela está presa, anulada. Gente, por nós mesmos. Nós decidimos. Eu algumas vezes já falei sobre isso para vocês. Entende que tem uma decisão aqui? Porque a rejeição ela causa insegurança. Nós nos tornamos inseguros, especialmente em, em ambientes em que nós, né, saímos de certos, né, lugares em que nós nos tornamos, nós estamos seguros e ela nos leva para cativeiros geracionais, ambientes que nós ficamos presos por uma também rejeição, né, dos nossos antepassados, porque rejeitaram a Deus. E aqui esse ambiente é um ambiente de genética, DNA. A raiz do seu pai é passada para você, filho. Isso é inevitável, está no sangue. E quem altera, né, tudo isso unicamente é o sangue de Jesus. Gente, é uma transfusão, na verdade, no reino espiritual. Transfusão, ela é feita. É dessa maneira quando o Senhor doa o seu sangue. E aí vai mudando todo aquele sangue, aquele coração que porventura, né, cheio de iniquidade, pecado, transgressão, apostasia, orgulho, tudo isso, gente, vieram de raízes. O seu pai sofreu com isso, o pai do seu pai sofreu com isso, e agora você. Agora, a sua decisão, ela é de você dizer, basta, os meus filhos não. Vai parar em mim. Vai parar agora em mim. E aí nós vamos mudando. Mudando, ativa céu e terra. Assim na terra como nos céus. Foi o que Jesus disse. Então, é ativado no reino do Espírito, assim como aqui. E esses cativeiros geracionais, eles são destruídos. Porque a rejeição, ela gera transferências de demônios, né, dos espíritos imundos. Ou seja, existem portas abertas. Quando nós decidimos nos libertar, essas portas começam a ser fechadas. Elas começam a ser fechadas e aí o sangue do Cordeiro no umbral das portas ele é colocado. Também espíritos familiares, isso mesmo, que são as estruturas dos imundos, né? Isso mesmo, Daniele. Também a rejeição, ela se atrela em laços de alma, que gera a contaminação genética, né, gente, espiritual, no nosso DNA. E havendo tudo isso, acaba que a rejeição
ela faz com que nós venhamos perder a confiança das pessoas. E perdendo a confiança, evidentemente, nós não temos confiança em Deus. Não tem como ter confiança em que estamos em um ambiente em que, pera, uma hora ou outra, essa pessoa vai me rejeitar. Assim como meu pai me fez, assim como minha mãe me fez, assim como os meus amigos me fizeram, assim como o meu ex-marido me fez, a minha ex-esposa fez. Todo mundo me rejeitou. Aí eu olho no meu espelho, nossa, não tá legal. Eu vou me rejeitando. Nossa, eu envelheci. Nossa, aquela coisa toda. Nossa, a ruga aqui, ali, não sei o quê. Nossa, né? Nossa, que caiu, não sei o quê, tal. Mulher pensa muito nisso, né? E por aí vai. Então eu vou, sem entender, gente, me rejeitando, me rejeitando, me rejeitando. Às vezes a gente aprendeu algo profundo, a gente vai liberando para uma pessoa e para outra. Olha, faz o processo do espelho, olha para ti. E ao olhar para ti, começa a falar de você mesmo, começa a abençoar você mesmo. Encara esse espelho, como você se sente. Pera, tira, né? O batom aí, as mulheres, tira, né, o blush, não sei o que, não sei o que. Vamos, encara você. Você confia em você? Tem força, tem coragem? Gente, não é fácil. O grau de rejeição, de abandono é terrível. Por isso que nós trabalhamos de forma, né, construindo algo, dando entendimento, porque a rejeição, ela destrói família. Ela destrói famílias mesmo. Porque essa rejeição, ela se atrela com braços em que a pessoa sente culpado. A pessoa se culpa que nem sabe o porquê se culpa. Nossa, eu estou culpado porque aconteceu isso, aquilo, o tempo todo. E a rejeição, ela atrela no abandono. Ah, meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou. Ah, o meu irmão também me abandonou. A minha esposa, o meu esposo, aquele colega lá. Então, eu confiava tanto. A gente tinha uma amizade tremenda, mas ele me abandonou. E aí, por todo esse abandono, pelo isolamento, começa, né, a chegar a um ponto de ter crise de pânico, né? Entre outras coisas. E por tudo isso, eu vou, né, regredindo e vivendo numa independência de Deus. E eu vou perdendo a comunhão com Deus. Esse perder a comunhão com Deus, gente, a gente nem imagina. Começa com coisas simples. A independência causa frieza. Eu vou me esfriando, esse negócio de igreja, esse negócio de Deus o tempo todo, tal, aquela coisa. Nossa, quer dinheiro, né? Que não é ruim, tá, gente? Eu não tô aqui com pregação de, né, dessa coisa que não é legal. Eu tô falando para vocês que Deus, né, acima, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque a rejeição, gente, ela causa transtornos na identidade. Que causa isso, Jaqueline. Causa muito isso. Que é a rejeição da nossa imagem. Olha aí, essa questão de não gostar de tirar foto. É rejeição. Você pode vestir a melhor roupa, mas quando você olha, não vai ficar legal. Às vezes, eu vou para algumas coisas que tá a minha esposa na questão das, né, que trabalham com ela, né, para tirar foto é uma resenha, gente.
As mulheres ficam de lado, né? Esconde aquela coisa toda, aquele negócio todo. É um esconderijo tremendo. Pera, deixa eu me arrumar aqui, não sei o que, não sei o que. E chega nesse ponto aí de não gosta de tirar foto, né? A gente faz coisas que tá no inconsciente. A gente nem imagina. E chega a um ponto da gente não se aceitar, né? É, a ganância não é legal, Sandra, também, essa questão, né? Não. Porque gera transtorno de identidade, transtorno de personalidade. Lembra da alma? É aqui. E aqui vai gerando algo, gente, terrível, ladeira abaixo, tá? Transtornos emocionais, momentos nós estamos, né? Depois baixa, aquela coisa toda, né? Aqueles picos, né? Observa que tem algumas pessoas que não, na igreja, tal, em certos lugares, estão assim, aquela coisa toda, daquela euforia, chega uma hora ou outra, despenca. A gente às vezes conheceu gente que é, tinham dois tipos, né? Aquele que entrava na igreja, depois saía, depois entrava de novo, depois saía, e tinha o outro que um mês estava nessa igreja, depois estava na outra, na outra, na outra, na outra, depois voltava para essa mesma, e era aqui, o tempo todo. Não tem ambiente. A rejeição ela é tão profunda que ela causa esquizofrenia, gente. Esquizofrenia. Uma das brechas profundas para aquele que se sentiu abandonado, aquele que sofreu com essa questão do abandono, com a questão da rebeldia, com a questão da rejeição aqui, esses tópicos. Como a pessoa, né, sofre com essa questão interna e de não se entender, gente, sabe qual a brecha que ela abre profundo? Perversão sexual. Sabia? Perversão sexual de todo tipo, gente. Não tem limite. Ou seja, a gente não entende o nosso interior, mas os pensamentos internos são. A pessoa pode estar casado, mas são pensamentos totalmente diferentes e fora do normal. Chega a um ponto de que se a pessoa é solteiro, nossa, imagina aí inúmeros pensamentos e ações pervertidas nessa brecha aqui de perversão, gente. Se a pessoa não obtiver, né, cura, libertação, tudo, a pessoa pode chegar a graus de psicopatia ou sociopatia. Ela não entende. Entende a escada que vai descendo pior, pior, pior? A pessoa está fria, não tem senso de nada, nem do seu corpo, de nada. Psicopata mesmo. E depois, o mover aqui, gente, é um abismo chama outro abismo. Isso mesmo, Liliane. O desejo é de morrer. O intuito é que antes, né, da pessoa ser salva, o inimigo derrube ela. Porque ela sofre com o quê? Orfandade. Ela não tem senso de que é filho ou
evidentemente foi adotado através de Jesus. Não tem. O espírito de adoção não entrou, evidentemente. Gente, o demônio da rejeição, ele é resistente. Ele quer se entronificar, gente. A rejeição, eu quero que vocês entendam, porque a gente às vezes, né, solta vários temas que têm raízes, né? E quando nós falamos de rejeição, ela tem várias raízes. Aqui nós podemos atrelar a rejeição, pessoas que foram muito rejeitadas, que se tornaram narcisistas. Narcisistas. Ou pessoas que estão com várias síndromes acumuladas em si. Pessoas que sofrem com borderline. Gente, tem várias questões. Por quê? Porque essas síndromes, esses contextos, a pessoa quer ficar o máximo possível. Aonde, gente? Dentro da estrutura da dor. E se eu estou na estrutura da dor, eu quero levar outras pessoas também. Lembra do que eu falei logo no início? Eu não fico sozinho nesse ambiente de rejeição. Todo mundo que fica perto de mim, eu vou dizer, olha, né, vitimismo um pouquinho, dor, né, sofrimento, e vou sempre dando, né, uma hora ou outra, eu vou colocando um ponto ali, um ponto aqui, para a pessoa não perceber. Eu mostro um pouquinho, né? Oh, eu fui abandono. Aí eu vou me culpando do outro lado. Aí eu vou me isolando certos momentos. Ah, eu vou agora, né? Fazendo o oposto. Nossa, agora não, agora eu tô legal. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois eu vou me retraindo, retraindo, retraindo. Inseguro, inseguro, inseguro. Depois segurança, segurança, segurança. Eu tenho identidade, eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo. Depois não sei mais quem eu sou. Será que foi isso que Deus? Não. Será que foi aquilo, foi aquilo outro? Quem eu sou? A dor por ter sido rejeitado no seu passado. Ela ativa gatilhos de pensamento, gente, terríveis. Sentimentos, emoções, e vão se formando. E nós precisamos sair dessas camadas. Porque aqueles que se submetem, né, a esse engano, viver de engano, estão debaixo de manifestações de seres das trevas que se movem, né? Nós podemos colocar algumas camadas aqui. Porque aquele que rejeita, ele vive em ciclos, em loops. Entende? Uma semana estou bem, uma semana mais ou menos, e aí por aí vai. Eu não falo, gente, porque é uma questão de dizer assim, nossa, pera, não vai. Sim, nós temos nossos altos e baixos. É claro que nós temos. Nós somos humanos, nós nos entristecemos uma coisa ou outra. Claro que sim. Só que existem coisas, gente, que aqui, ciclos que se repetem, dores profundas que nós já entendemos e que nós não conseguimos dizer, eu saí. Algo que atormenta a gente. Algo que se aumenta uma dor de forma progressiva e que precisa ser quebrada.
Já imaginou algo? Vou dar um exemplo aqui. Uma dor que te aconteceu aos seus 6 anos. Às vezes tem pessoas que estão com 40 anos, 50 anos. Gente, estão na mesma dor. Então, dos 6 anos até agora, foi uma vida, gente, vegetativa. Não é terrível isso? Que tormento é isso? Que precisa ser destruído. Só que aqui é uma decisão. Quando o Senhor se move em algo, ele te convida, ele te convida para participar. O Senhor está te convidando para participar da tua cura. Ele quer se fazer presente. Em todas as coisas, o Senhor sempre convidou o homem. O Senhor quer se fazer presente contigo para voltar contigo e dizer a ti isso, aquilo, aquilo outro. Filho, isso aqui, aquilo ali, foi para isso, foi para esse propósito, isso te aconteceu, isso deixou de te acontecer, por isso, por aquilo. Eu quero que agora você comece a decidir. Eu decido, Deus, sair dessa rejeição. Eu decido sair desse ciclo de repetição, desse tormento. Sabe por quê, gente? Eu quero que vocês abram agora Isaías 42. Observa bem esse texto. Isaías 42, verso 22. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz: restitui. Que dor, né, gente? Existe uma influência maligna que é uma serpente de 3 cabeças, né? Ela estabelece algumas coisas. Ela estabelece rejeição, ela estabelece o medo da rejeição e ela estabelece a autorrejeição. 3 influências que ela também se move. Dentro dessa rejeição, há uma forma profunda, né, dessa serpente. Ela começa a se separar e fazer com que a dor dolorosa se esconda em um mundo de fantasia. E a pessoa vive em coisas que não existem. Faz essa serpente com que a pessoa viva em uma vida de mentira. E ela acredita nisso. A serpente faz com que as histórias venham tomar, né, consistência. E aí, essa estrutura ela se torna uma realidade virtual. Tão real, mas foi a pessoa que criou no imaginário. A gente fala muito isso na questão das questões das mídias sociais, né? A pessoa criou uma personagem virtual. Se aquilo for desfeito,
A personagem ali vai se fragmentando. A pessoa vive em uma duplicidade, multiplicidade de personagens e vai consolidando, gente. Quantas pessoas que são esses influenciadores são tão profundos e rejeitados e que eles criam duplicidades, almas paralelas por algo tão pequeno, gente. Eles acabam com tudo. É, fuga também. Eles criam uma alma paralela, né? Basicamente para assumir um controle, né? Um controle só. Influência. Eu influencio. Eu controlo. E ali é apenas um refúgio no imaginário. Porque ali é a única forma da pessoa se manter vivo. Vocês entendem o desespero que é de uma pessoa dizer assim: eu perdi a minha rede social com tantos mil. Gente, a pessoa criou o mundo em si e ela acha que aquele mundo ali é o real dela e porventura, se aquilo foi embora, misericórdia, acabou tudo. E ela fica incessantemente querendo que aumentar o número de pessoas em um lugar para influenciar algo, o mundo imaginário que ela fortaleceu. Porque, gente, a mentira, ela é sempre, né, mais fácil do que viver uma verdade. Para que eu venha fazer o quê? Venha esconder a verdade, porque a verdade está ali uma dor intensa na minha realidade real. Por isso que é tão difícil dizer assim: ah, vamos percorrer o caminho do abuso, né? Não vai funcionar assim tão depressa, né? Porque o abusado, ele não aceita, né? Não é fácil dizer, não, eu quero ser liberto, tal, tal. Quando chega no ponto culminante, trava, gente, não vai. Porque voltar nesses contextos é profundo. Se nós não formos construindo algo, dando entendimento para algo, não vai. A pessoa não vai abrir o coração dela. Porque o que ela vai dizer? Eu não posso sofrer dor mais nessa. Não quero nem lembrar disso. De novo, não, por favor. Ah, de novo, não. Eu voltar? Nossa. Eu lembrar, né, do toque, eu lembrar, né, do olho, das palavras, do gesto. Nossa, aí é terrível. Imagina aqui. Não é fácil. E aí nos perguntamos, quem pode rejeitar? Pois é. A rejeição, ela se move por legalidades. O mundo espiritual, ele funciona debaixo de autoridade e legalidade. Essas duas formas. A rejeição, ela precisa de figuras de autoridade que já rejeitaram. Se você se enquadra em um nível de rejeição, na verdade é porque os seus pais rejeitaram, o cônjuge rejeitou ou líderes rejeitaram.
Isso é desde a sua infância até uma vida adulta. Porque Satanás, ele quer que todo mundo se sinta, na verdade, rejeitado. Se você o tempo todo se sente rejeitado, como você vai alcançar uma paternidade, um ambiente que lhe ame? Como você diz, nossa, eu tenho um pai, nossa, eu tenho uma mãe, nossa, eu tenho uma família. Mas o sentimento interno é de rejeição. E ele procura promover isso. Sabe como acontece, gente? Nós somos adultos, né? Somos adultos. Mas essa rejeição, ela teve uma base inicial. A rejeição, ela veio sendo ativada nas crianças. Nós fomos crianças um dia. E observem vocês, pais, né? Eu também como pai, o ambiente infantil. Porque a rejeição, ela vem pela ação de fornicação, a bastardia, ela atrela aqui, ela atrela por desejos carnais, por preferências, sentimentos, né? E palavras dos pais. Então a criança sofre com isso. Eu e você, né? Muitos de vocês já são pais, toma muito cuidado nas suas palavras, nos sentimentos, ou como o seu filho, né? Ele foi gerado. Você precisa entender como ele foi gerado. A partir do momento disso também, você entende que para tudo tem uma saída em Jesus, né, gente? Um alinhamento em Jesus. Mas você precisa entender para retirar, né, no caso, o seu filho de uma reta e colocar ele no caminho, na verdade e na vida. Ou se você, nossa, eu fui de um ambiente, né? Eu nasci, né, fora de um casamento e por aí vai, por aí vem. Nossa, os meus pais fizeram isso, aquilo, outro. Aqui é uma base de libertação para nós adultos, outrora crianças. A rejeição também ela se envolve nos casais, aonde casamento que, né, não foi consumado dentro de onde do da estrutura de Deus, não se alinhou nessa bênção aqui. Então esse casal ele porventura ele tem, né, ataques de rejeições e isso vai aflorar nos seus filhos. A rejeição também ela pega figuras de autoridade. E aqui eu coloco, gente, é, toda pessoa que se move em autoridade sobre você, seja um professor, seja um pastor, seja um líder, seja um pai, qualquer pessoa, né? Uma figura de autoridade. Pera, essa pessoa aqui é uma autoridade. Nossa, aquele que sofre com rejeição tem dificuldade com isso. Não se submete. É terrível aqui. Existe algo que eu falei muito pouco sobre, né? Não sei se alguns lembram, né? Existe como existe o espírito de adoção, existe a adoção satânica. Ela se atrela pela rejeição de alguém, que também é uma autoridade. Essa adoção aqui, gente, que é uma entrega, né? É atrelada ao pai e à mãe que abandonaram.
Houve uma rejeição de autoridade. Só que entenda, você que sofreu muitos ataques ligados com a rejeição, tem essas características que a gente está falando aqui. Entenda, pessoas rejeitadas em diversas áreas, coloque na sua mente, você pode ser adotado ou já é adotado por Deus, como também pode ser adotado espiritualmente por Satanás. É uma escolha, é uma decisão. Agora entenda, Satanás ele necessita da rejeição para que haja essa adoção satânica. Por isso que nós precisamos fechar a porta da rejeição, o qual ele não tem mais espaço. E aí nós somos o quê? Selados com o espírito de adoção. Aqui. E essa porta ela é selada, fechada. Ele não tem mais acesso. Entende? Que quando uma criatura que tem autoridade rejeita a outra, olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu estou com vocês. Eu coloco aqui a minha vida como líder e vocês como, né, liderados em si. Ou o seu pastor e porventura. Olha o ataque de Satanás. Vocês estão, né, diante de uma autoridade. Essa autoridade, eu, eu rejeito. O que o diabo faz? Ele vem com a semente de adotar, pelo direito de entrega. Isso é no reino espiritual. Olha, no reino espiritual. Aqui a gente não imagina nada. No momento da rejeição, é a brecha que ele quer adotar. Por direito. Gente, esse negócio de pastor, esse negócio é muito profundo. Aqui ele começa a ter direito, ele tem direito aqui da entrega. Aí ele se apresenta e ele reivindica. Opa, ele rejeitou. Gente, a figura de um pai, a figura de um líder espiritual, ela é profunda, não é qualquer coisa. E às vezes tem muita gente na rua aí, né, ou em igreja, ou seja, simplesmente porque foram rejeitados. As suas anteriores, né, igrejas, os seus líderes rejeitaram. Porque essa rejeição ela é um ponto forte do diabo. Porque a partir da rejeição, ele abre caminho para outros demônios. A, aqui entra um outro contexto. A autoridade do sangue em si, ela que é legalizada na rejeição. Quando, né, o sêmen e o óvulo aqui, no nascimento, o ambiente ali da autoridade, do sangue ali, há uma estrutura, né, num parto ali, de forma legitimada, ou né, nessa formação aqui, gente, há uma aliança profunda de quem? Do pai e da mãe, dos pais em si. É na concepção e até lá no sangue do nascimento. É no sangue desse nascimento que vai legitimar, né, o que foi colocado no útero ali espiritual. E aqui gera o quê? Desde essa base aqui.
Olha onde a rejeição ela atinge em no geracional, nos pactos, nos sentimentos errados por um pai, por uma mãe, foram malignos, ou até em traumas. E eu quero que vocês pensem agora, tudo que nós falamos agora. Nós, como filhos de o Eterno, muitos de nós já, né, na base de sermos libertadores, nós precisamos agora focar. Era o que me ocasionou a rejeição? Gente, eu sempre digo para vocês, diagnóstico. Vamos ver o pecado? Vamos alinhar a transgressão, a iniquidade? Quais foram as raízes? Então, isso é para tudo, é para a vida, gente. Então, eu preciso focar. E eu foco agora também no que Deus, através de Jesus, desde a minha concepção e nascimento, né, na minha vida toda agora, eu preciso focar nisso. E agora eu vou começando a mudar a minha mente, entendendo que essa rejeição, ela é uma mentira. E aqui a adoção se alinha na aceitação de Deus. Essa é a verdade. Deixa eu pegar um texto aqui, viu, gente? Deixa eu pegar um texto aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Gálatas capítulo 4. Já a gente tá terminando, tá, viu, gente? Fica tranquilo. Fogo do céu. Verso 1 ao 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, a que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Cristo coloca a gente, nós como igreja, debaixo de uma aliança de sangue. Ele deixa pai e mãe legitimamente, gente. E aqui entra na terra legalmente. Vocês entenderam aqui? Nascido de mulher e nascido sob lei. Nascido de mulher, gente, e sob a lei, é aliança de sangue. Ele passa pela aliança de sangue com Maria, no ambiente do parto, e aqui intitula-se Filho do Homem. É como se ele dissesse todas as vezes: sou legítimo para legitimar vocês. Gente, através de Jesus, eu e você, que sofremos com abandono,
com rejeição. É através de Jesus. Quando ele diz: eu sou legítimo e eu quero legitimar vocês. Eu quero tirar vocês das camadas de abandono. Eu quero tirar vocês das camadas de isolamento, das camadas de rejeições. Eu vim em carne para salvar. Eu tenho uma aliança de sangue com vocês, como filho do homem. Essa é a aliança de sangue, gente. E é essa aliança que faz eu e você filhos de Deus. Quando nós nascemos dele, nós temos o direito de revogar e nos aliançar a ele. Ao ponto até que certo gerar levaríamos nós à morte, a uma legalidade maligna. Em cada nascimento que acontece por conta de legados, heranças e de iniquidades do nosso geracional ou deixados por Adão. Quando uma criança como nós chega à Terra trazendo todo o vão de legado dos seus pais, geracional, tá, gente? Para que tudo isso venha acompanhar a sua vida. E aí vai trazer traz, né, todo tipo de transtorno, tragédia, que pode chegar a um culminar de morte. Ou também separação de Deus, que eu falei para vocês lá no início. E aqui, através de Jesus, é o que acontece. Ele traz uma manifestação do novo reino. E nós, agora, através do Espírito de adoção, nós adentramos pela nova aliança através do seu sangue. Através do seu sangue. Nós não somos mais rejeitados. É através de Jesus que todos os lugares de rejeição são substituídos em uma grande troca de sangue. Porque Jesus fez por nós. Ele se legalizou para poder nos resgatar de todo o poder do adversário, que enxertou a rejeição, fez com que nós, em muitos de nós, não tivéssemos, às vezes, a presença de um pai fisicamente, mas ausente. Ou de não termos um pai ou uma mãe para nos trazer muita rejeição. Mas hoje, ao entender isso, ao compreender, o Senhor quer hoje, né, trazer esse entendimento dessa nova aliança. Nós evidente, fomos gerados, né, por nossos pais. E em muitas coisas, eles nem entendem, porque já veio dos seus pais e dos pais dos seus pais. Certas legalidades, em que muitas delas, morte imputada. Um pai e uma mãe, às vezes, não entende, né, o porquê me aconteceu separação, sofrimento, e por aí vem. Uma carga do passado já. Um legado de heranças de iniquidade, deixados também por Adão, ou por geracionais que procuraram coisas erradas, o qual nos é imputada, né, essa carga pesada, que em Cristo, né, nós entregamos, porque nele o fardo é leve e é suave. E é por isso que, nesse momento, há um Deus. Yeshua entrou no mundo de forma legítima, passando, né,
de forma geracional, de forma gestacional, pelo sangue da mulher. Aliança, através de Maria. Aquele sangue ali, para nos resgatar de toda morte. A morte, gente, da nossa identidade. A rejeição causa isso. Que nós não venhamos conhecer quem nós somos, o nosso propósito, a nossa identidade. Então, na verdade, nós temos que buscar, nos lembrar de que a nossa identidade ela será resgatada ao ponto em que nós voltamos para a aceitação de Deus em nós. Então, a minha identidade ela é revelada quando Deus ele habita em mim. E aqui o que eu faço, eu nunca mais digo o que Adão disse. Tive medo e me escondi. Nunca mais eu vou dizer, tive medo e me escondi da tua presença. Eu quero caminhar no campo contigo. Nós não diremos mais isso. E também o nosso Pai não dirá: onde estás que eu não te encontro dentro de mim? Né? Onde está você, Adão? Na verdade, nós vamos dizer: tu me achaste dentro de ti. E aí eu vou ao teu encontro. Nós achamos o Senhor dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Lembra da semente que nós estamos ministrando? Está germinando, está crescendo. Porque ainda há um sangue. E o sangue de Jesus é vida de Deus que está à nossa disposição, ao nosso favor. Nós precisamos praticar, decidir, usar o nosso entendimento para a nossa própria vida e dizer: eu quero ser livre disso. Eu quero ser semelhante ao seu filho amado Jesus. Amém, gente? Pai, nesse momento agora eu te peço, começa a iluminar os olhos do entendimento dos teus filhos. Começa a abençoar a vida dos seus filhos. Se havia um sentimento de rejeição, começa a trabalhar. Começa a preencher a vida de cada um dos teus filhos com esse amor. Com muita força, com coragem. Arranca o medo. Arranca o desejo de se esconder. Pai, nós queremos entrar e ir ao teu encontro. Nos faz ir ao teu encontro, Senhor. Nós queremos, na verdade, sermos curados de toda rejeição. Nós queremos que o Senhor feche toda porta maligna, Senhor. Queremos ser adotados. Começa a preencher, Pai, a nossa vida. E arrancar os sentimentos de anulação de nós. Começa a destruir, Pai, toda rejeição, todo medo da rejeição ou da auto-rejeição. Começa a mover a nossa vida, Pai, diante da tua vontade. Começa a ir profundo nos ambientes inconscientes, subconscientes e conscientes da nossa vida. Nós queremos nascer de novo, Senhor. Pai, nos perdoa porque todo rejeitado rejeita.
rejeitamos pessoas, rejeitamos nós mesmos. Nos perdoa, Senhor Jesus. Nós falamos tanto que os nossos pais nos rejeitaram, que nossos amigos nos rejeitaram, que o nosso cônjuge nos rejeitou, mas na verdade nós também somos dos que mais rejeitam. Rejeitamos nós mesmos. Está na hora, Senhor Jesus. Essa é a hora. Perdoa. E também de nós nos perdoarmos, né? Nós nos perdoarmos também. Pela cobrança, né? Pelo sentimento de culpa. Por se flagelar, né? Senhor, começa a fazer com que nós venhamos encarar os nossos problemas. Nos dá força e coragem. Por mais que doa, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor trará o seu bálsamo. Nos arranca desse braço da rejeição, Pai, atrelado ao orgulho. Nos arranca do mundo imaginário, né? Nos arranca, Senhor Jesus. Nós aceitamos. Nós queremos sair do isolamento. Nós queremos, Senhor, ser selados com o espírito de adoção. E nós já dizemos, Senhor, somos filhos. Queremos viver na dependência do Senhor. Nos perdoa, Pai, por nós te rejeitamos. Porque essa é a base. Te rejeitar. Me perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai. Nós queremos, na verdade, hoje, pertencer a Ti unicamente. Fazer com que o Senhor habite em nós. Pai, nos abençoa. Abre a nossa mente. Protege a nossa mente. Blinda, Senhor, com novas armaduras. Traz entendimento, Senhor Jesus. Traz sonhos que venham trazer memórias. Traz revelações. Espírito Santo, faz o teu mover. Convence. Convence, Pai. Convence, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado. Começa a mover mente e coração dos teus filhos para que todo senso, Senhor, do que seja, venha a ser atrelado ao entendimento de que nós precisamos sair dessas camadas de rejeição, dessas estruturas, fortalezas das trevas. Destrói os grilhões, Pai, e faz o teu mover. Que seja esse um início profundo de entendimento e de libertação para a saída das camadas e estruturas, Pai, do orgulho, da rejeição. Pai, todas as portas abertas das trevas sejam fechadas agora. Em o nome poderoso de Yeshua. Amém. Amém, gente. Eita, Deus do céu. Que o Senhor abençoe vocês. Shalom, shalom.